gente aí vencendo! Cá estou eu em mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre as adaptações que tanto eu quanto as meninas a gente tem quando a gente muda de cidade, de casa, como é que eu faço em relação a elas. Se você gosta de vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha e vamos pro vídeo. Gente, é algo assim, muito interessante e muito louco, para dizer assim a realidade. Eu nunca tive dificuldade de me adaptar a lugar, ambiente, clima, nunca tive dificuldade. Como vocês sabem, eu sou paulista, vim de São Paulo, eu já tô há Gente, já vou fazer 7 anos que eu estou aqui no estado do Pará. E no primeiro ano, assim, eu estranhei a quantidade de calor, mas eu me adaptei com facilidade, né? Eu não tive essa dificuldade, porque existem pessoas que têm dificuldade quando você troca de ambiente, troca de cidade, até mesmo a cultura, né? É diferente, né? Em São Paulo é meio que misto, né? Em São Paulo tem de tudo, tem os paulistas, tem mineiro, tem nordestino, então tem um misto em São Paulo. Então eu já tinha costume com algumas culturas, né? Mas nunca do Pará. Então do Pará eu vim pra cá não conhecendo nada, absolutamente nada e ninguém, literalmente. Então, nós não tivemos dificuldades para nos adaptar, né? Só fomos ali criando a nossa rotina, os nossos costumes, né? Até mesmo introduzindo comidas diferentes, típicas aqui do Pará, né? Eu digo para vocês que eu já experimentei muita coisa e muitas delas não desce. Muitas vezes as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu já experimentei, mas eu não gosto. Então tem algumas que eu até gosto, tem umas que até como. Eu não sei fazer muitas dessas comidas típicas daqui eu não sei fazer e sinceramente às vezes nem lembro o nome, pelo fato de eu não ter o costume de sempre estar comendo, né? A gente sempre come as coisas de sempre. Esse é o nosso costume aqui. Acho que por ser paulista mesmo. Mas, da mesma forma que a gente vive nas nossas adaptações, nós sempre passamos isso para as meninas, né? Desde o meu ventre elas já viajavam, né? Porque como eu morava em Tucuruí, onde elas nasceram, quando eu estava grávida eu sempre viajava para Belém. A gente sempre viajava, que era todo mês que a gente tinha que vir para Belém. Era de 8 a 10 horas de viagem no ônibus, e era direto, né? Não parava, só parava nas rodoviárias para pegar as pessoas, mas seguia a viagem. Então era uma viagem direta. Quando a viagem é de dia, eles fazem inúmeras paradas, por isso demora mais. Então a gente fazia desta forma. Então, assim, quando elas nasceram, quando elas completaram 4 meses, estavam perto de completar 4 meses, eu comecei a trazer elas para Belém. E assim, as primeiras noites em casas diferentes, né? Porque elas têm 4 anos, elas já moram já na 4ª casa. Então eu percebi que quando eu apresento o ambiente para elas, quando eu converso com elas, olha, a gente vai morar aqui, olha, aqui vai ser o seu quarto, olha, aqui você vai brincar. Esse diálogo com elas, eu percebo que elas entendem, né? A gente que às vezes meio que tem aquela paranoia, mas elas entendem porque a gente está falando com elas, está apresentando para elas as coisas. Então eu vejo assim que tem surtido efeito, né? E até mesmo em relação quando elas começaram a usar o banheiro. Quando elas começaram a usar o banheiro, eu conversei, nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu conversava com elas, falava às vezes as mesmas coisas para que elas guardassem na memória, né? Para elas entenderem o que eu tenho que fazer no banheiro: xixi, tomar banho, fazer cocô. Então era isso que eu sempre falava com elas: olha, vamos fazer xixi? Onde é para fazer xixi? Eu sempre perguntava para elas: aonde é para fazer xixi? E elas respondiam: no banheiro.
Então, assim, eu sei que teve dias que elas mijavam no chão, mijavam na roupa, né? Mas esse foi o processo. Hoje, elas já correm pro banheiro sozinhas, elas esperam, até seguram às vezes, né? Mas elas já procuram o banheiro. E às vezes elas pedem, mamãe, banheiro. Elas viam que a nossa naturalidade em relação ao local, né? A nossa adaptação também reflete nelas, reflete nos filhos, né? Como a gente age, né? Se eu tô bem, se eu tô me sentindo tranquila, em paz naquela casa, a criança também vai sentir, né? Então isso tudo reflete. Elas nunca tiveram nenhum problema até hoje, nunca tiveram nenhum problema de adaptação, tá? Até mesmo com outras crianças. A gente sabe que a gente acabou de passar um momento de lockdown, né? Que é onde a criança não podia sair, onde a criança ficava isolada. A gente estava tentando preservar, embora que a gente falava, não, a gente não pode fazer, e tentava explicar, mas a gente sabe que a criança não entende, a gente não pode sair. Então foi doloroso, confesso para vocês, foi muito doloroso esse processo, né? Então, assim, e foi muitos vídeos de musiquinhas que a gente sempre colocou aqui em casa, né, para aprendizado. Cores, figuras geométricas, até mesmo letras, né? Tem vários bichinhos que falam, que cantam, então elas acabam decorando. Teve uma vez que eu comprei uma régua de triângulo, e aí eu nunca tinha falado para ela que era triângulo. Aí minha filha, a Nathalie, que é a primogênita, ela chegou, ela olhou assim e falou, mamãe, triângulo. Aí eu olhei pra ela, o que que é, filha? O que que é isso aqui? Triângulo, mãe. Eu falei, nossa, a mãe, bobona. Então a criança, ela tá absorvendo muita coisa. Então, assim, eu acredito, claro, no meu modo de ver, no que eu tenho visto, no que eu tenho vivido, que transparece para elas tudo como eu ajo, como eu me sinto, como a gente age, né? Se a gente briga, se a gente não é muito assim de brigar, de discutir na frente delas. A gente, quando tem alguma coisa, a gente conversa à parte, nós, para o quê? Para elas não verem, para elas não saberem, porque não tem necessidade de a gente mostrar isso para elas. Então a gente conversa muito com elas, pergunta muitas coisas para elas, e assim, elas gostam muito que a gente assista aos mesmos desenhos repetidamente com elas, e elas têm o costume até de falar, mamãe, olha, olha mamãe, olha. Então ela quer que a gente esteja prestando atenção da mesma forma que ela está. Então tem sido maravilhoso passar esses momentos, presenciar toda essa fase dela, sabe? Que agora, nesse próximo ano, elas já vão entrar na escolinha, né? Que elas já têm 4 anos. Eu já vou fazer a matrícula delas agora nesse mês, na próxima semana, né? Que disseram pra mim que eu posso ir lá. E eu quero contar tudo pra vocês, esse momento de adaptação na escola também. Da mesma forma que elas se adaptaram com outras crianças na igreja. Elas nunca tiveram dificuldade de se relacionar com outras crianças, de brincar, de conversar, nada. Até mesmo quando a gente vai para lugares onde tem crianças, elas vão até as crianças, elas brincam com as outras crianças, elas até motivam as outras crianças a segui-las para brincar no pula-pula, em outras coisas. Então é lindo de ver que elas não têm esse problema, não têm essa dificuldade para dividir brinquedo, para ver, a criança tá com aquele brinquedo e ela quer ali na hora. Graças a Deus, esse tipo de coisas a gente não tem, porque a gente sempre conversa com elas, quando a mamãe tiver dinheiro, a mamãe compra para você. Então deixar elas ciente disso, por mais que a gente às vezes tem que falar milhares de vezes. Mas a conversa, no meu modo de ver, a conversa que a gente tem com elas em relação a mudanças, adaptações, coisas até mesmo que para nós parece ser tão difícil de entender, mas que para elas a gente tem que trazer da melhor forma, para elas a entenderem, olha,
nós vamos fazer isso, vai ter essa mudança. Então, para elas, eu coloco sempre como se fosse divertido, né? Ah, a gente vai para tal lugar, que divertido. Você quer andar de ônibus, quer andar de carro, quer andar de barco. Então é sempre assim, quando a gente vai viajar para Belém, a gente anda de ônibus e de barco, né? Elas amam andar de barco, ver a água, o barulho, o vento. Então, assim, foi essas mudanças que elas começaram a ter na vida delas e que elas gostam. Quando eu falo, vamos andar de ônibus, elas gostam de ver as paisagens, de ver o movimento. Então é algo sempre diferente. Quanto mais a gente coloca de coisas diferentes na vida dos nossos filhos, eles depois vão ficar acostumados e também vão ter mais facilidade para se adaptar em lugares diferentes, em casas diferentes, né? Essa é a primeira casa que a gente está morando num segundo andar. As outras casas sempre foram terrenas, né? Só a casa mesmo. Então, assim, a adaptação foi da escada, né? A outra casa também tinha, a outra antes dessa. Mas essa é menor, a outra era muito grande, tinha 4 quartos, uma cozinha imensa. Então aqui já é bem menor, bem compacto. A única coisa assim que eu acho muito difícil é porque não tem quintal, para elas poderem brincar. Que às vezes nem sempre a gente consegue levá-las para lugar nenhum, né? Porque agora que é época de chuvas, então às vezes é meio mais difícil para sair, né? Mas estamos aí à procura de uma nova casa. Sim, gente, estamos pretendendo mudar de casa, né? Estamos à procura aí de uma outra casa e tenho a certeza que a gente vai encontrar, sim, em nome de Jesus, uma casa assim que a gente consiga pagar, que tenha um pouco mais de espaço, quintal, tudo aquilo que a gente está precisando no momento. E sim, sem escada. Porque eu acho muito perigoso, gente, muito perigoso. Agora elas já sabem abrir a porta, já sabem descer a escada, já sabem abrir a porta lá de baixo, que elas não sabiam, não tinham força, porque exige um pouco de força, agora elas já conseguem. Então, assim, vamos ver aí, ó, como se elas já se adaptaram a essas mudanças, tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado também com essas mudanças, né? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de falar das mudanças que elas estão vivendo, né? É muito legal ver essas mudanças, fazer parte desse desenvolvimento delas. Olha, não tem preço, não tem preço viver esses momentos com elas e saber que lá na frente a gente fala, nossa, como elas evoluíram, como elas cresceram rápido, como elas conseguiram alcançar isso. E é uma alegria pra gente ver os nossos filhos alcançando, desfrutando e indo além do que a gente foi. Comenta aqui pra mim como é que você faz para os seus filhos se adaptarem a lugares, ambientes, viagens, né? Quando vai viajar, vai ficar num ambiente diferente. E aí, como é que eles adaptam? Como é que eles se sentem em lugares diferentes? Eles conseguem ali dormir ou eles ficam estressados, irritados? Conta aqui pra mim, tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.